Um menino de 7 anos desenha a trajetória exata de um objeto interestelar que astrônomos levam meses para calcular, incluindo coordenadas que nem mesmo observatórios públicos possuem acesso. Ele treme ao ver imagens do espaço na televisão, sussurrando números precisos como um cientista em transe. 72 graus, 43 minutos, órbita hiperbólica. Magnitude 17,2. Como explicar que uma criança possua informações classificadas sobre um cometa que a NASA monitora em segredo absoluto? E mais aterrorizante, se ele está certo, o que acontecerá quando 3i Atlas completar sua trajetória? Era uma tarde nublada de setembro quando tudo começou. Henrique Alves, sentado no chão da sala com as pernas cruzadas, desenhava com giz de cera sobre folhas brancas espalhadas pelo carpete bege. A luz difusa que entrava pela janela criava sombras suaves sobre os desenhos que se acumulavam ao seu redor. Mariana Alves, farmacêutica, 35 anos, sempre fora observadora e metódica no trato com o filho único. Ela conhecia cada movimento, cada fase das curiosidades infantis de Henrique, cada obsessão passageira por dinossauros ou super-heróis. Havia aprendido a distinguir fantasia de realidade nas palavras do menino desde que ele começara a falar. Mas naquela tarde de setembro, algo mudou profundamente, como um eco de algo muito antigo reverberando no presente. Henrique desenhava círculos concêntricos e linhas curvas que se entrelaçavam como teias, anotando números ao lado de cada traço com precisão desconcertante, quando subitamente parou. Seus olhos castanhos, que pareciam carregar décadas de memórias impossíveis, fixaram-se no teto como se enxergasse através dele, além das vigas de madeira, além da atmosfera. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ao perceber que os números nos desenhos não eram rabiscos infantis aleatórios, mas sequências matemáticas organizadas em padrões complexos. Mãe, a NASA está escondendo o que vai acontecer com 3i Atlas, disse Henrique com seriedade antinatural para sua idade, os olhos ainda fixos no teto da sala. Eles sabem a trajetória real, sabem o que ele realmente é. Eu vejo tudo quando fecho os olhos à noite. As estruturas, os cálculos, tudo. Mariana deixou cair a caneca de café que segurava há minutos. O líquido escuro se espalhou pelo piso de madeira enquanto ela tentava processar aquelas palavras que caíam como pedras jogadas num poço profundo. Como? De onde? Porque seu filho de 7 anos conhecia o nome técnico de um objeto interestelar que ela mesma só ouvira mencionar vagamente em noticiários científicos? O coração acelerou descontroladamente no peito. Henrique, você viu isso em algum vídeo na internet? Alguém na escola falou sobre isso? O menino virou-se para ela lentamente, como se a pergunta fosse tão absurda que nem merecia resposta imediata. Não vi em lugar nenhum, mãe. Eu sei. Eles estão calculando errado de propósito, publicando dados falsos. Sua voz não era de uma criança assustada, mas de alguém compartilhando um fato óbvio. A magnitude orbital está mudando mais rápido. 72 graus de inclinação, 4/10 de unidade astronômica mais próximo da Terra do que eles dizem nos relatórios oficiais. Suas mãos pequenas tremiam ao segurar o giz de cera vermelho, apertando-o com força crescente. Nos dias que se seguiram àquela tarde perturbadora, Henrique cobriu dezenas de folhas sulfite com diagramas técnicos de uma complexidade aterrorizante. Órbitas elípticas detalhadas, vetores de velocidade representados por setas precisas, cálculos de aproximação que incluíam variáveis gravitacionais de múltiplos corpos celestes. Ele mencionou repetidamente estruturas geométricas na face oculta e coordenadas terrestres específicas que escrevia com letras trêmulas. Latitude 47,3 DGWN, longitude 112 DGWAD. Quando Mariana, completamente desesperada e sem saber a quem recorrer, mostrou os desenhos detalhados a um professor de física do ensino médio da cidade, o homem empalideceu visivelmente. Aqueles cálculos, segundo ele afirmou com voz baixa e apreensiva, exigiriam anos de estudo em mecânica orbital avançada e acesso a dados observacionais que definitivamente não estão disponíveis ao público geral. Naquele momento terrível, Mariana compreendeu que a realidade que conhecia
havia se fragmentado como vidro temperado sob pressão extrema. Um astrônomo da Universidade Estadual seria chamado para examinar os desenhos obsessivos na semana seguinte. A temperatura da sala pareceu cair alguns graus quando ela olhou novamente para o filho, que desenhava incansavelmente, alheio a tudo. E se Henrique estivesse absolutamente certo sobre o que a NASA está escondendo do mundo? O que acontecerá quando 3i Atlas completar a trajetória que apenas um menino de 7 anos inexplicavelmente parece conhecer? Na manhã seguinte, um sábado cinzento em que o vento frio das montanhas assobiava pelas frestas das janelas, Henrique acordou mais cedo que o habitual. Mariana o encontrou sentado à mesa da cozinha, já vestido, cercado por mais desenhos que aparentemente produzira durante a madrugada. A luz amarelada da lâmpada projetava sombras profundas sob seus olhos, evidenciando uma noite de sono interrompido ou talvez inexistente. As folhas espalhadas pela mesa revelavam cálculos ainda mais detalhados que os anteriores. "Não consegui dormir direito", disse ele sem levantar os olhos dos papéis. "A magnitude vai cair. 0,3 por semana. Ninguém está medindo isso corretamente." Sua voz soava distante, como se estivesse lendo de um roteiro invisível gravado em sua memória. "O núcleo tem ferro-níquel com concentração anômala de irídio, muito mais do que deveria ter. É por isso que a curva de luz está errada nos relatórios." Mariana sentou-se lentamente na cadeira ao lado do filho, sentindo o peso daquelas palavras cujo significado ela mal compreendia, mas cuja precisão técnica era inegável mesmo para seus ouvidos leigos. "Henrique, de onde você está tirando essas informações?" Sua voz falhou ligeiramente, traindo o medo que crescia como uma sombra cada vez mais densa. "Eu simplesmente sei, mãe." Os dedos pequenos do menino traçavam mais linhas sobre o papel, criando vetores e ângulos com régua improvisada. 148 dias após a descoberta oficial. Essa é a data crítica. A distância de aproximação não é 0,81 unidades astronômicas, como eles estão dizendo. É 0,41. A diferença é gigantesca. Naquele momento, enquanto observava o filho desenhar, com concentração quase sobre-humana, Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular com mãos trêmulas e fotografou cada desenho, cada anotação, cada cálculo que Henrique produzira nos últimos dias. Eram 47 folhas ao todo, organizadas cronologicamente, mostrando progressão de detalhamento que parecia impossível para uma criança. Mais tarde, naquele dia, ela levaria tudo ao professor Rodrigo Tavares, do Colégio Estadual Dom Pedro II, onde Henrique estudava a segunda série do ensino fundamental. Durante os 5 dias seguintes, o comportamento de Henrique se intensificou de maneiras cada vez mais perturbadoras. Ele começou a acordar no meio da noite, caminhando sonâmbulo até a janela da sala, parando ali por longos minutos com o rosto pressionado contra o vidro frio, olhando o céu noturno como se procurasse algo específico entre as constelações. Mariana o encontrava assim todas as madrugadas, sussurrando números e equações em voz baixa. Delta V de 26,3 km por segundo, periélio em 1,2 unidades astronômicas, excentricidade orbital de 3,7. Uma noite, Gilberto Santos, o avô de Henrique e pai de Mariana, pernoitou no apartamento após um jantar de família. Engenheiro aposentado com mais de 40 anos de experiência em projetos aeroespaciais da antiga Embraer, Gilberto sempre fora cético quanto a fenômenos inexplicáveis, mas quando Mariana lhe mostrou os desenhos acumulados do neto, o rosto envelhecido do homem perdeu toda a cor. Suas mãos tremeram ao segurar as folhas cobertas de cálculos. "Mariana, essa anotação, eu reconheço isso." A voz grave de Gilberto soou pesada, carregada de descrença. "É o sistema de notação vetorial que a NASA usa em relatórios internos de trajetória orbital. Trabalhei com isso nos anos 80, quando colaboramos com projetos da Agência Espacial Americana. Como Henrique pode conhecer isso?" O velho engenheiro folheou mais desenhos, detendo-se em um diagrama particularmente complexo. "E essas coordenadas aqui, 47,3 graus norte, 112,8 oeste, deixa eu verificar algo." Gilberto puxou o smartphone do bolso com dedos ainda trêmulos, digitando as coordenadas no aplicativo de mapas. O que apareceu na tela fez seu coração acelerar violentamente.
Meu Deus! Great Falls, Montana. Essas são as coordenadas exatas do Observatório de Rastreamento de Objetos próximos à Terra. Ele olhou para a filha com expressão de completo assombro. Mariana, como seu filho de 7 anos sabe a localização, precisa de uma instalação da NASA que mal aparece em mapas públicos? A resposta viria apenas alguns dias depois, quando o professor Rodrigo Tavares finalmente conseguiu agendar uma reunião urgente com sua colega de universidade. Mas antes disso, na noite daquela mesma quinta-feira, algo aconteceu que transformaria definitivamente a apreensão da família em terror genuíno. Henrique estava sentado no sofá da sala, assistindo distraído a um documentário sobre o sistema solar que passava no canal educativo, quando uma matéria sobre objetos interestelares começou. As imagens mostravam simulações computadorizadas de cometas e asteroides cruzando o espaço profundo. De repente, o menino ficou rígido, os olhos arregalados fixos na televisão. Suas mãos agarraram os braços do sofá com força que tornou os nós dos dedos brancos. Está errado, ele sussurrou, a voz saindo rouca e tensa. A inclinação está completamente errada na animação. E a velocidade... eles não entendem. Então, sem aviso, Henrique começou a recitar uma sequência ininterrupta de números e termos técnicos, como se estivesse em transe. 71,8 graus, magnitude aparente 17,1, composição superficial com albedo de 0,06, período de rotação detectado em 5,2 horas, emissão espectral anômala na linha do hidrogênio. Mariana correu até ele, pegando-o pelos ombros. Henrique! Henrique, olha para mim! Mas os olhos do menino permaneceram fixos na tela, como se ele estivesse vendo além das imagens superficiais, penetrando alguma verdade oculta que apenas ele conseguia enxergar. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto pequeno, traçando linhas brilhantes sob a luz azulada da televisão. Eles sabem, mãe. A NASA sabe o que ele realmente é, mas não estão dizendo para ninguém. Tem estruturas artificiais na superfície, 4 protuberâncias simétricas, cada uma com 340 metros. Não é natural. Nunca foi natural. A voz de Henrique quebrou-se em um soluço angustiado. E está vindo em nossa direção. Naquela noite, Mariana tomou a decisão final. Na manhã seguinte, levaria os desenhos diretamente ao professor Rodrigo Tavares, independente de qualquer protocolo ou vergonha social. Algo estava acontecendo com seu filho, algo que transcendia completamente sua compreensão de mãe, e ela precisava de respostas científicas antes que a situação escapasse ainda mais do controle. O encontro com o professor Rodrigo aconteceu numa tarde de terça-feira, na sala dos professores do Colégio Estadual Dom Pedro II, um ambiente pequeno que cheirava a café velho e tinha paredes cobertas por estantes repletas de livros didáticos desgastados. Rodrigo Tavares era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos despenteados, óculos de armação fina e a postura levemente curvada de quem passa horas debruçado sobre mesas corrigindo provas. Ensinava física há 15 anos e mantinha um blog pessoal sobre astronomia amadora que atraía alguns poucos entusiastas locais. Quando Mariana entrou carregando uma pasta cheia de desenhos, Rodrigo a recebeu com um sorriso cordial, mas ligeiramente preocupado. Conhecia Henrique das aulas, um aluno quieto, mas atento, nada que indicasse qualquer anormalidade comportamental. Mas o que viu quando Mariana espalhou as 47 folhas sobre a mesa de reuniões fez todo o sangue drenar de seu rosto. Meu Deus! Sussurrou ele pegando uma das folhas com mãos que começaram a tremer visivelmente. Isso aqui, esse diagrama de trajetória orbital. Mariana, onde Henrique conseguiu isso? Seus dedos traçaram as linhas desenhadas pelo menino, reconhecendo instantaneamente a complexidade matemática envolvida. Isso exigiria conhecimento de equações diferenciais, mecânica celeste avançada, cálculos de perturbação gravitacional de múltiplos corpos. Ele desenhou tudo sozinho. Mariana interrompeu, sua voz carregada de desespero contido há dias. Nas últimas 2 semanas, ele acorda de madrugada desenhando essas coisas, sussurrando números que eu não entendo. Professor, meu pai é engenheiro aeroespacial aposentado e ele reconheceu a notação como sendo da NASA. Como isso é possível? Rodrigo não respondeu imediatamente.
Seus olhos percorriam os desenhos com crescente incredulidade, detendo-se em detalhes técnicos que revelavam conhecimento impossível para uma criança de 7 anos. Havia cálculos de magnitude aparente correlacionados com distância orbital, diagramas de velocidade radial com correções relativísticas, até mesmo esboços do que pareciam ser estruturas tridimensionais com dimensões anotadas em metros. Essas coordenadas aqui, Rodrigo apontou para os números escritos repetidamente em várias folhas. 47,3 norte, 112,8 oeste. Deixa eu verificar algo rapidamente. Ele abriu o laptop que estava sobre a mesa, digitando as coordenadas no Google Maps. O resultado o fez engasgar levemente. É o Observatório de Great Falls, Montana, instalação da NASA especializada em rastreamento de objetos próximos à Terra. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo derretido. Rodrigo continuou examinando os desenhos, sua expressão transitando entre fascínio científico e perturbação profunda. Quando chegou aos diagramas mais recentes, aqueles que Henrique produzira na última semana, ele parou completamente. Mariana, Henrique mencionou algum nome específico? Algum objeto celeste que ele esteja desenhando? A voz do professor saiu hesitante, como se temesse a resposta. 3I Atlas. Ele repete esse nome constantemente. Diz que a NASA está escondendo informações sobre a trajetória real. Rodrigo fechou os olhos por um longo momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação que não estava lá antes. 3I Atlas foi descoberto em agosto deste ano. É um objeto interestelar, o terceiro confirmado após Oumuamua e 2I Borisov. Ainda está sendo estudado. Ele pausou, escolhendo as próximas palavras cuidadosamente. Mariana, eu preciso verificar uma coisa. Vou acessar os dados públicos da NASA sobre esse objeto e comparar com o que Henrique desenhou. Pode levar alguns minutos. Os dedos de Rodrigo voaram sobre o teclado enquanto ele acessava o banco de dados do Minor Planet Center e os relatórios públicos da NASA sobre objetos interestelares. Mariana observava em silêncio, sentindo o coração bater descompassado, enquanto o professor comparava números e gráficos na tela com os desenhos espalhados sobre a mesa. Quando Rodrigo finalmente se recostou na cadeira, seu rosto estava pálido como papel. Mariana, segundo os dados oficiais públicos, a magnitude aparente de 3I Atlas é 18,1. Henrique escreveu aqui 17,2. Ele apontou para um dos desenhos. A inclinação orbital oficial é 69 graus. Henrique anotou 72 graus. A distância de aproximação prevista nos relatórios públicos é 0,81 unidades astronômicas. Henrique escreveu 0,41. E isso significa o que exatamente? Mariana perguntou, embora parte dela já soubesse que a resposta seria perturbadora. Significa que Henrique está fornecendo dados significativamente diferentes dos oficiais. E o mais preocupante? Rodrigo hesitou, olhando fixamente para os desenhos, como se eles fossem bombas prestes a explodir. É que essas discrepâncias sugerem que os dados públicos podem estar deliberadamente imprecisos. Se Henrique estiver correto sobre a distância de aproximação, estamos falando de um objeto que passará muito, muito mais perto da Terra do que qualquer relatório oficial está admitindo publicamente. O peso daquelas palavras pairou no ar da pequena sala como uma nuvem tóxica. Mariana sentiu a garganta apertar, as mãos ficarem geladas apesar do calor abafado da tarde. O que fazemos agora? Rodrigo permaneceu em silêncio por longos segundos, os olhos ainda fixos nos desenhos impossíveis de uma criança de 7 anos que, de alguma forma inexplicável, parecia ter acesso a informações que deveriam ser completamente inacessíveis. Finalmente ele ergueu o olhar e encontrou os olhos desesperados de Mariana. Eu conheço alguém na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Fábio Henrique Costa, astrofísico especializado em mecânica celeste e objetos interestelares. Se alguém pode nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui, é ele. Rodrigo juntou cuidadosamente todos os desenhos, organizando-os em ordem cronológica. Vou entrar em contato com ele hoje mesmo. Isso está muito além da minha capacidade de explicar, Mariana. Precisamos de alguém com acesso a dados mais completos. Alguém que possa verificar se essas informações de Henrique têm alguma correspondência com a realidade.
Naquela noite, de volta ao apartamento em Petrópolis, Mariana encontrou Henrique sentado à mesa da cozinha, produzindo mais um desenho. Este era diferente dos anteriores. Mostrava uma trajetória completa com uma data específica marcada em vermelho, 14 de março. Ao redor dessa data, o menino havia desenhado o que parecia ser um diagrama de impacto, com linhas radiando de um ponto central como os raios de um sol negro. "É quando vai acontecer", disse Henrique sem levantar os olhos do papel, como se soubesse que a mãe estava ali, observando mesmo sem tê-la ouvido entrar. 148 dias após a descoberta oficial, 0,41 unidades astronômicas da Terra. Isso são 61 milhões de quilômetros, mãe. Parece muito, mas não é. Não quando você entende o que ele realmente é. Mariana aproximou-se lentamente, colocando uma mão trêmula no ombro pequeno do filho. "E o que ele é, Henrique?" O menino finalmente ergueu o rosto, e nos seus olhos havia algo que fez o sangue de Mariana gelar nas veias. Não era medo, mas certeza absoluta, inabalável, de alguém que conhece uma verdade terrível e inevitável. "Não é um cometa natural, mãe. Nunca foi. E a NASA sabe disso há semanas." 4 dias depois daquela conversa perturbadora, Mariana estacionou no observatório do Valongo, zona portuária do Rio de Janeiro. O prédio neoclássico com cúpulas brancas erguia-se contra o céu cinzento. Henrique segurava sua mão com força incomum, absorvendo cada detalhe como se reconhecesse algo familiar. O professor Rodrigo os esperava com um homem alto de cabelos grisalhos, óculos modernos e expressão que mesclava curiosidade e ceticismo profissional. "Mariana, este é o Dr. Fábio Henrique Costa. Dr. Fábio, Mariana Alves e seu filho Henrique." Fábio apertou a mão de Mariana antes de se abaixar para a altura do menino. 15 anos de carreira acadêmica o haviam treinado para identificar crianças superdotadas rapidamente. "Prazer, Henrique. Ouvi que você gosta de astronomia." "Eu não gosto de astronomia", respondeu Henrique sem hesitar. "Eu só sei coisas sobre o espaço. É diferente." O escritório de Fábio ocupava o segundo andar, paredes cobertas por estantes repletas de livros técnicos e pôsteres de nebulosas. Mariana depositou a pasta volumosa sobre a mesa. 47 folhas de desenhos impossíveis. Fábio examinou cada página com atenção metódica. Os primeiros minutos transcorreram em silêncio tenso. Henrique permanecia sentado perto da janela, desinteressado, os olhos fixos no céu nublado. Quando Fábio chegou à 12ª folha, sua postura mudou. A bicicleta maçanzeira. Coluna se endireitou. Os ombros ficaram rígidos. "Professor Rodrigo, quando exatamente essas anotações foram feitas?" "Últimas 3 semanas. A mãe datou cada uma." Fábio apontou para símbolos nas margens. "Esse é o sistema de notação vetorial que a JPL usa em relatórios internos, Jet Propulsion Laboratory, da NASA. Eu uso essa notação em papers acadêmicos, mas ela não está em livros didáticos." Ele olhou para Henrique. "Onde você viu esses símbolos?" "Eu não vi em lugar nenhum. Eu simplesmente sei que é assim que se escreve trajetória orbital de objetos hiperbólicos." Fábio continuou examinando, sua respiração acelerando conforme avançava. Quando chegou aos diagramas finais, precisou se sentar. "Vamos fazer alguns testes." Ele retirou fotografias de uma gaveta. A primeira mostrava o cometa Hale-Bopp. Henrique olhou 3 segundos. Hale-Bopp, descoberto em 1995, periélio em 1º de abril de 1997. Período orbital de aproximadamente 2.500 anos. Tinha 2 caudas porque o vento solar afetava diferentes componentes do núcleo. Fábio sentiu o peito apertar. Resposta tecnicamente perfeita. Mostrou a segunda imagem, o asteroide Apophis. E este? Apophis, 370 metros de diâmetro, composição condrítica. Antes achavam que podia impactar, mas refinaram os cálculos. Mas ainda estão errados sobre a órbita de longo prazo. Tem um efeito de maré terrestre que não estão considerando. A terceira fotografia era Oumuamua. Este aqui? Oumuamua, primeiro interestelar detectado, outubro de 2017. Formato alongado, aceleração não gravitacional anômala. Tinha superfície refletora muito incomum. Como se fosse feito de algo diferente de rocha comum.
Fábio depositou as fotos com mãos trêmulas. Em 15 anos, nunca havia visto conhecimento tão profundo em uma criança. Agora algo diferente. Ele escreveu um problema de nível universitário avançado. Imagine um objeto com massa de 10 elevado a 12 quilogramas, viajando a 70 quilômetros por segundo, que precisa alterar trajetória em 5 graus ao passar por Júpiter. Desenhe a trajetória resultante. Henrique pegou a caneta sem hesitar. 12 minutos depois, entregou a folha. A trajetória fica assim: ponto de máxima aproximação 63 raios jovianos, velocidade de saída 74,2 km por segundo, ângulo de deflexão real 5,3 graus por causa da perda de energia. Fábio reconheceu imediatamente a qualidade do trabalho. 30 minutos de cálculos feitos em 12. Correto em todos os detalhes. Como você fez isso tão rápido? Eu vejo a trajetória na minha cabeça. Como assistir um filme em câmera lenta? Os números são só a forma de explicar o que eu já estou vendo. Fábio respirou fundo, tomando uma decisão irreversível. Preciso verificar algo nos dados restritos. Seus dedos voaram sobre o teclado, acessando bancos de dados que requeriam credenciais especiais. Os minutos se arrastaram. Mariana ouvia o próprio coração nos ouvidos, enquanto observava Fábio comparar números na tela com os desenhos. Sua expressão se transformava gradualmente em terror controlado. Não pode ser, ele murmurou. Isso é absolutamente impossível. O que você encontrou? Fábio girou lentamente. Os dados públicos da NASA sobre 3I e Atlas listam magnitude de 18,1. Henrique anotou 17,2. Ele engoliu em seco. Acabei de acessar dados internos restritos. A magnitude real é 17,1. Henrique errou por apenas 0,1. E a inclinação orbital? Dados públicos dizem 69 graus. Henrique anotou 72. Os dados restritos mostram 71,8. Sua voz estava tensa como corda de violino. Ele estava a 0,2 de grau da medição real, precisão estatisticamente impossível. E a distância de aproximação? Fábio acessou outro arquivo classificado. Quando os números apareceram, precisou fechar os olhos. Dados públicos dizem 0,81 unidades astronômicas, 121 milhões de quilômetros, distância segura. Ele abriu os olhos. Os cálculos internos mostram 0,42, 63 milhões de quilômetros. Henrique disse 0,41. Eu sei. Margem de erro de 1%. Fábio caminhou até a janela. Tem mais. Henrique mencionou estruturas geométricas, 4 protuberâncias simétricas, 340 metros cada. Ele voltou ao computador, hesitou. Violaria protocolos, mas precisava confirmar. Digitou rapidamente um e-mail para a colega no JPL. Tenho um colega na Califórnia. Ele tem acesso a imagens de radar de 3I e Atlas, feitas em Arecibo semana passada. Pedi que enviasse. Essas imagens são classificadas? Tecnicamente, acesso restrito. Mas entre colegas, a flexibilidade. Fábio verificou o relógio. São 4 da manhã lá. Vai responder em horas. Henrique se levantou e caminhou até Fábio. Você não precisa esperar as imagens para saber que estou certo. As estruturas estão lá. Simétricas, metálicas, albedo de 0,63 nas protuberâncias contra 0,06 no resto. Como você sabe disso? Eu simplesmente sei. Do mesmo jeito que sei que vocês vão detectar emissão de rádio em 1,42 GHz em 11 dias. Às 17 horas e 32 minutos, horário de Brasília, a magnitude vai cair para 16,8. Henrique falou com serenidade absoluta. É a linha do hidrogênio. Eles usam para comunicação. Eles? Mariana sentiu o estômago revirar. Quem são eles? Os que construíram 3I Atlas. Os guardiões. Eles estão transmitindo há semanas, mas a NASA não quer que as pessoas saibam. A resposta do JPL chegou 3 horas depois. Fábio abriu a mensagem, baixou o arquivo de 42 megabytes. As imagens, de radar de 3I Atlas, preencheram o monitor. Todos perderam o fôlego simultaneamente. A forma alongada do objeto mostrava 4 protuberâncias distintas, distribuídas simetricamente, refletindo o radar com intensidade muito superior ao material circundante.
Fábio ampliou uma protuberância medindo 338 metros de comprimento, 342 metros no ponto mais largo. Sua voz soava morta. Henrique disse 340, margem de erro de 0,6%. Silêncio absoluto. Henrique aproximou-se do monitor, estudando as estruturas. Não são naturais, são antenas parabólicas, para transmissão de sinais através do espaço interestelar. Por isso o albedo é diferente. Metal, provavelmente liga de titânio. Fábio precisou se sentar antes que as pernas falhassem. Eu preciso ligar para algumas pessoas. Isso vai além de mim. Muito além. Ele olhou para Mariana. O que seu filho sabe pode mudar tudo, mas vai atrair atenção que você pode não querer. De governos, agências espaciais, gente que não vai aceitar facilmente. Eu só quero entender o que está acontecendo com meu filho. Fábio pegou o telefone, discando o número internacional. Michael, sou eu. Preciso que você venha para o Brasil. Imediatamente. Confie em mim. Enquanto Fábio organizava a videoconferência, Henrique voltou a desenhar. Um diagrama novo mostrava não apenas 3I Atlas, mas 2 outros objetos com trajetórias similares. Na parte inferior escreveu: mais 2 estão vindo, um em junho, outro em outubro. Precisam começar a procurar agora. No centro de tudo, um menino de 7 anos, que sabia coisas impossíveis, desenhava futuros que ainda não haviam acontecido e olhava para as estrelas como se enxergasse sinais que ninguém mais conseguia ver. 11 dias depois daquela tarde impossível no observatório do Valongo, a sala de controle no 3º andar estava repleta de tensão palpável. 17 horas e 15 minutos. 17 minutos antes da previsão de Henrique se confirmar ou desmoronar como castelo de cartas ao vento. Dr. Fábio Costa havia transformado o espaço numa central de operações improvisada. 3 monitores de alta resolução exibiam dados em tempo real de telescópios apontados para 3I Atlas. O maior deles mostrava a conexão via videoconferência com o Dr. Michael Richardson, no Jet Propulsion Laboratory, Califórnia, sua expressão grave iluminada pela luz azulada de seus próprios monitores às 4 da manhã, no horário do Pacífico. Mariana estava sentada numa cadeira ao lado da janela, as mãos entrelaçadas sobre o colo com força que tornava os nós dos dedos brancos. Henrique permanecia no chão, pernas cruzadas, desenhando tranquilamente como se aquele momento não carregasse o peso de validar ou destruir completamente tudo o que havia afirmado nas últimas semanas. O professor Rodrigo Tavares caminhava nervosamente de um lado para o outro, verificando o relógio a cada 30 segundos. Doutora Patrícia Gomes, psicóloga cognitiva da UERJ, especializada em crianças superdotadas, havia chegado 2 horas antes. Ela observava Henrique com fascinação científica mal disfarçada, fazendo anotações discretas num caderno pequeno. Todos os testes que aplicara nos últimos dias indicavam uma criança neurologicamente normal, QI apropriado para a idade, sem sinais de savantismo ou qualquer explicação psicológica para o conhecimento técnico demonstrado. 10 minutos, anunciou Fábio, sua voz soando rouca de tensão acumulada. Os espectrógrafos conectados a múltiplos telescópios ao redor do mundo permaneciam silenciosos, linhas verdes traçando padrões regulares nas telas. A magnitude de 3I Atlas estava estável em 17,1 a 3 dias. Nenhuma emissão de rádio detectada além do ruído cósmico de fundo. Henrique, Dr. Richardson falou através dos alto-falantes, seu sotaque americano carregado de ceticismo mal contido. Você tem certeza absoluta sobre o horário? 17 horas e 32 minutos, horário de Brasília? O menino levantou os olhos do desenho pela primeira vez em 20 minutos. 32 minutos e 18 segundos, para ser exato. A magnitude vai cair primeiro. Depois, 6 segundos mais tarde, a emissão de rádio começa. 1,42 GHz. Linha do hidrogênio. Mariana sentiu lágrimas queimarem nos olhos. E se nada acontecesse? E se tudo aquilo fosse produto de imaginação elaborada, coincidências estatísticas que pareciam impossíveis, mas não eram? E se seu filho estivesse doente de alguma forma que nenhum médico conseguia diagnosticar? Mas então, lembrava das imagens de radar, das estruturas metálicas simétricas, da precisão de 0,1 grau nas medições orbitais. Como explicar aquilo? 5 minutos,
disse Fábio, ajustando os parâmetros de sensibilidade dos instrumentos. Todos os presentes na sala haviam parado de se mover. O ar parecia ter ficado mais denso, mais difícil de respirar. Henrique voltou a desenhar. O papel mostrava agora algo novo, um padrão de pulsos, como ondas se propagando de um ponto central. Números anotados nas margens indicavam frequências, durações, intervalos. Parecia código, linguagem. 2 minutos. O silêncio era quebrado apenas pela respiração pesada de pessoas suspensas entre mundos, entre a realidade que conheciam e outra que uma criança de 7 anos insistia existir. Dr. Richardson havia se inclinado para a frente em sua cadeira na Califórnia, os olhos fixos nos monitores do JPL. 1 minuto. Mariana fechou os olhos, rezando para algo que ela mesma não sabia nomear. Proteção para seu filho, talvez. Ou apenas que tudo aquilo terminasse, de um jeito ou de outro, para que pudessem voltar a ter vidas normais. 30 segundos. Fábio contava regressivamente em voz baixa, os olhos alternando rapidamente entre 3 telas diferentes. Os espectrógrafos continuavam, traçando linhas verdes regulares. Nada de anormal. Magnitude estável, sem emissões. 15 segundos. Henrique parou de desenhar. Levantou-se lentamente, caminhou até a janela, olhou para o céu onde nuvens cinzentas ocultavam as estrelas da tarde. Agora eles vão falar, disse simplesmente. 10, 9, 8... O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 17 horas e 32 minutos. Por 3 segundos que pareceram 3 eternidades, nada aconteceu. Os monitores permaneceram inalterados. As linhas verdes continuaram seus traçados monótonos. Fábio sentiu o estômago afundar. Então, às 17 horas, 32 minutos e 18 segundos, exatamente conforme Henrique havia previsto, os alarmes começaram a soar simultaneamente em todos os equipamentos. A magnitude de 3i Atlas despencou abruptamente. 17,1, 17,0, 16,9, 16,8. Os números caíam como pedras num poço sem fundo, uma mudança de brilho tão dramática e súbita que violava todas as expectativas de comportamento de objetos interestelares. Meu Deus! Fábio sussurrou congelado diante das telas. Está acontecendo! Está realmente acontecendo! Aqui também! A voz de Richardson explodiu dos alto-falantes. Confirmando queda de magnitude. 16,8 e estabilizando. Isso é estatisticamente impossível. 6 segundos depois, exatamente como Henrique havia previsto, o espectrógrafo de rádio começou a gritar. Uma linha vertical brilhante apareceu exatamente em 1,42 GHz, a linha do hidrogênio, a frequência universal que qualquer civilização tecnológica usaria para a comunicação interestelar, porque o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. We're detecting it too! Richardson gritou da Califórnia. Radio emission at 1.42 GHz. This is impossible. This is absolutely impossible. Mas não era impossível. Estava acontecendo diante dos olhos de todos, confirmando com precisão cirúrgica cada detalhe que um menino de 7 anos havia previsto 11 dias antes. A sala do observatório explodiu em exclamações simultâneas de choque e incredulidade. Doutora Patrícia deixou cair o caderno, as mãos tremendo violentamente. Rodrigo precisou se apoiar na parede, as pernas falhando. Henrique virou-se da janela, caminhou calmamente até a mesa, onde Fábio estava paralisado diante dos dados impossíveis, e colocou o desenho que acabara de terminar ao lado do teclado. Agora vocês precisam avisar as pessoas, disse ele com voz que soava décadas mais velha que seu corpo pequeno. Fábio pegou o papel com mãos trêmulas. O desenho mostrava a trajetória completa de 3i Atlas pelos próximos 6 meses. Cada ponto marcado com datas específicas. Cada mudança de magnitude anotada com precisão. E no final, uma data circulada em vermelho. 14 de março. 148 dias após a descoberta oficial. Distância de aproximação. 0,41 unidades astronômicas. 61 milhões de quilômetros da Terra. Mas era o que estava desenhado ao redor das estruturas metálicas que fez o sangue de Fábio gelar.
Henrique havia detalhado as 4 protuberâncias com precisão técnica, mas agora adicionara algo novo: diagramas de feixes de transmissão, saindo das antenas parabólicas e se propagando pelo espaço, não em direção à Terra, mas para além do sistema solar, apontando para coordenadas específicas marcadas nas margens. Ascensão reta 23 horas, 42 minutos, declinação mais 61 graus. O objeto está transmitindo, Henrique explicou, apontando para o desenho. Não para nós, para algo além do sistema solar. As estruturas não são naturais, são antenas parabólicas artificiais. 3I Atlas não é um cometa. Nunca foi. É uma sonda, uma mensageira. De quem? A pergunta de Richardson veio num sussurro pela videoconferência. Dos Guardiões, os que monitoram sistemas estelares jovens, onde vida inteligente está emergindo. 3I Atlas está transmitindo dados sobre o sistema solar de volta para eles. Está fazendo isso há semanas, mas a frequência estava baixa demais para detectar até agora. Henrique pausou, seus olhos pequenos encontrando os de Fábio. Tem mais 2 objetos vindo. Vão passar em junho e outubro. Precisam começar a procurar agora nas coordenadas que desenhei na outra folha. O silêncio que se instalou era denso como concreto. Fábio olhou para o desenho, depois para Henrique, depois para os monitores onde dados impossíveis continuavam se acumulando, confirmando cada palavra da criança. Michael, ele disse finalmente para a tela. Você está vendo o que eu estou vendo? Sim. A resposta de Richardson veio carregada de algo que soava muito como terror controlado. A NASA vai fazer anúncio público em 72 horas. Vamos confirmar a aproximação para março, as mudanças de magnitude. Mas, ele hesitou, vamos omitir a natureza artificial das estruturas e as transmissões. Não estamos prontos para esse tipo de revelação pública. As pessoas merecem saber a verdade sobre o que está vindo, Henrique disse, sua voz pequena mas firme ecoando pela sala. Mariana finalmente se levantou, caminhou até o filho em pernas trêmulas, ajoelhou-se e o abraçou com força. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela segurava o menino que sabia coisas impossíveis, que via verdades que outros não conseguiam enxergar. Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem. Mas nada estava bem. Tudo havia mudado irrevogavelmente naqueles minutos impossíveis. 3 meses depois, numa tarde ensolarada de dezembro em Petrópolis, Henrique brincava no quintal do apartamento enquanto Mariana preparava o almoço na cozinha. A vida havia tentado retornar ao normal, mas nada seria verdadeiramente normal novamente. A NASA fizera o anúncio prometido uma semana após a confirmação das previsões. Press releases cuidadosamente redigidos confirmaram que 3I Atlas passaria próximo à Terra em março, a uma distância segura mas mais próxima que inicialmente calculado. Imagens de radar mostraram a forma alongada do objeto, mas sem mencionar as estruturas simétricas ou sua natureza claramente artificial. Nada sobre transmissões em frequência do hidrogênio. Nada sobre os sinais direcionados para além do sistema solar. Dr. Fábio Costa e sua equipe internacional continuavam monitorando continuamente. As emissões de rádio se intensificavam conforme o objeto se aproximava, exatamente como Henrique havia previsto. Já eram mais de 200 páginas de cálculos e previsões documentadas, com precisão média de 99,7% em todas as previsões verificáveis. O caso Henrique Alves fora classificado como fenômeno inexplicado pela comunidade científica. Dr. Richardson, em entrevista restrita a colegas de área, admitira: em 30 anos na NASA, nunca vi nada assim. Essa criança possui conhecimento que deveria ser impossível. Os 2 objetos adicionais que Henrique mencionara foram confirmados 3 semanas atrás. Observatórios nas coordenadas exatas que ele fornecera detectaram 2 objetos interestelares em trajetória de aproximação ao sistema solar. Chegadas previstas para junho e outubro, exatamente como desenhado. Henrique continuava produzindo diagramas ocasionalmente, sempre na calada da noite, sempre com aquela precisão desconcertante que já não surpreendia mais Mariana. Ela havia aprendido a conviver com o impossível, a aceitar que seu filho era porta-voz de verdades que transcendiam compreensão humana.
Na televisão da sala, um noticiário mostrava especialistas debatendo o significado da aproximação de 3I Atlas. Teorias variadas, todas cuidadosamente orquestradas para evitar pânico. Ninguém mencionava antenas artificiais. Ninguém falava sobre transmissões deliberadas. A verdade permanecia enterrada sob camadas de segredo e negação plausível. Henrique entrou na cozinha, trazendo consigo cheiro de terra e sol. Mãe, em 14 de março algo vai mudar. 3I Atlas vai passar no ponto mais próximo e as transmissões vão ficar muito mais fortes. As pessoas vão começar a fazer perguntas que a NASA não vai conseguir mais ignorar. Mariana olhou para o filho, esse pequeno mensageiro de verdades cósmicas, e sorriu com mistura de orgulho e melancolia. E você sabe o que vai acontecer depois disso? Não tudo, mas sei que os guardiões estão observando para ver como a humanidade reage. Se estamos prontos para saber que não estamos sozinhos. Ele pausou, olhando pela janela para o céu azul de verão. Acho que estamos. Acho que sempre estivemos. Só temos medo de admitir. Naquela noite, enquanto Henrique dormia em sua cama pequena, Mariana permaneceu acordada pensando em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde de setembro, quando o impossível invadira suas vidas. Em março, quando 3I Atlas atingisse seu ponto mais próximo, o mundo inteiro estaria observando. E talvez, apenas talvez, começassem a fazer as perguntas certas. Henrique Alves, 7 anos, menino comum de Petrópolis, que sabia coisas que nenhum humano deveria saber. Suas previsões sobre 3I Atlas se confirmaram com precisão aterrorizante. As estruturas artificiais que desenhou existem. As transmissões que previu estão acontecendo, intensificando-se a cada dia que passa, enviando dados sobre nosso planeta para receptores desconhecidos a anos-luz de distância. Em 14 de março, faltam agora apenas 62 dias, 3I Atlas atingirá seu ponto mais próximo da Terra. Henrique diz que algo vai mudar nesse dia. A NASA sabe, mas não está dizendo. Governos ao redor do mundo receberam briefings classificados. Preparativos silenciosos estão sendo feitos para revelações que podem transformar completamente nossa compreensão sobre nosso lugar no cosmos. A verdadeira questão não é mais como Henrique sabe dessas coisas. A verdadeira questão, a que mantém cientistas acordados durante madrugadas e faz líderes mundiais suarem frio em reuniões secretas, é muito mais fundamental e aterrorizante. O que mais ele sabe que ainda não nos contou? Que outras verdades sobre os guardiões, sobre os objetos que estão vindo, sobre o motivo pelo qual estamos sendo observados, ainda permanecem trancadas naquela mente impossível de 7 anos? E você, quando o 3I Atlas completar sua passagem em março, quando as transmissões atingirem intensidade que não poderá mais ser ocultada, quando as perguntas se tornarem impossíveis de ignorar, estará preparado para descobrir o que realmente está escondido nas estrelas? Estará pronto para saber que alguém, algo, está nos observando há muito mais tempo do que podemos imaginar? A contagem regressiva começou. Os mensageiros estão chegando. E uma criança de 7 anos é a única que parece compreender o que realmente está acontecendo. O céu noturno nunca mais será o mesmo.